Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Chegou o fim de semana e está chegando o seu AB1 dessa sexta-feira, hein? Dia 24 de julho. Então, vamos às informações de hoje. Nessa edição do AB1, Gessé Ascioli vai trazer atualizações sobre o grave acidente que deixou 7 pessoas mortas no sertão do estado na madrugada de ontem. Uma tragédia. Bom dia, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando. Na medida do possível, a gente ainda digerindo essa informação sobre o acidente que aconteceu na madrugada de ontem entre Floresta e Ibimirim, deixando 7 vítimas fatais, outras 4 pessoas que ficaram feridas. A gente segue acompanhando, tem a identificação das vítimas, a gente recebeu informações de sepultamento também. Os corpos foram levados para a cidade de Petrolina, ainda no sertão do estado, e a gente segue acompanhando. Daqui a pouco eu chego com mais informações atualizadas sobre esse caso lamentável que ocorreu aqui no sertão do estado de Pernambuco. Almir. Ok, Gessé, estamos juntos nesse AB1. Aline Melo e Franklin Portugal também estão com a gente nessa edição. Aline, segue acompanhando a situação dos loteiros que atuam na zona rural aqui em Caruaru. Não é isso? Aline, bom dia para você. É isso, Almir. Muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. A Prefeitura de Caruaru fez a publicação de um decreto que autoriza a atuação desses loteiros na modalidade de fretamento. Porém, segue proibida a circulação dos loteiros no transporte de passageiros. A gente vai entender já com mais detalhes o que diz esse decreto. Almir. Perfeitamente, Aline. Franklin vai falar sobre a determinação da Adagro, que prevê a vacinação obrigatória de rebanhos que estão nas áreas consideradas de risco em 6 municípios, inclusive aqui em Caruaru. Não é isso, Franklin? Bom dia para você. Muito bom dia para você, Almir. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no AB1. O que é preocupação, na verdade, já se transforma em ação, em delimitação de uma área aí que engloba esses 6 municípios, que são Camucim de São Félix, Caruaru, Cumaru, Riacho das Almas e Sairé, para vacinação desses animais por conta justamente do vírus da raiva. O vírus da raiva, é bom lembrar que também essa transmissão ocorre para humanos, então é importante agora esse monitoramento da Adagro, que delimita uma área para vacinação, para que haja uma proteção e uma programação de vacinação também, ano a ano. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes aqui dentro do AB1. Almir. Ok, Franklin e Aline, estamos juntos nessa edição. E aqui no AB1 também tem mais uma visita aos arquivos que marcam os 35 anos da TV Asa Branca. Então, nós vamos rever como muita gente reagiu às supostas aparições de uma imagem de Nossa Senhora aqui em Caruaru, hein? Foi em uma casa que ficava próxima à Praça Chico Porto, no Maurício de Nassau. Olha quanta gente! Muita gente passou a ir até lá para ver de perto o que é que estava acontecendo. E a gente vai revisitar essa história daqui a pouquinho. E claro, sexta-feira é dia de som e sotaque aqui no AB1. Hoje tem a turma do grupo Pra Mexer. Eu não vou negar, chegou a hora, vai me pagar, pode chorar, mãe chora, chora, não vou negar, chegou a hora, vai me pagar. Tudo isso e muito mais a partir de agora no seu AB1 dessa sexta-feira. São 11 horas mais 50 minutos, desde já um bom fim de semana para você. Vamos juntos na tela da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e região e pelo Globoplay também. Ali do lado você está vendo o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru nessa sexta-feira. Imagens ao vivo para você do alto do Monte do Bom Jesus. A gente percebe na base da imagem aí, um pedacinho da igreja lá do monte, não é? E lá embaixo a cidade inteira, abraçando o nosso querido morro. A previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, com sol e nuvens. À noite o tempo pode ficar parcialmente nublado. A temperatura agora está marcando 24 graus e a mínima não deve passar dos 20, pessoal.
E a gente começa falando sobre aquele acidente que deixou 7 pessoas mortas no sertão. Uma van e um caminhão se chocaram na PE 360 entre os municípios de Floresta e Ibimirim. A van saiu de Petrolândia com pacientes que faziam tratamento de saúde fora do domicílio. Os detalhes com Gessé Acioli. Pois é, voltamos a falar sobre esse acidente que aconteceu na madrugada da quinta-feira, na madrugada de ontem, por volta das 5 da manhã. Uma van que fazia o transporte para tratamento fora do domicílio, TFD, de Petrolândia, se chocou com um caminhão-baú no trecho conhecido como Serra Negra, entre as cidades de Floresta e Ibimirim, no trajeto entre Petrolândia e Arco Verde, que fica a cerca de 156 quilômetros de Petrolândia. As vítimas que estavam nesse trajeto iriam fazer esse tratamento na cidade de Arco Verde quando o acidente aconteceu. A gente lamenta porque realmente tem chamado a atenção, chocou aí todo o estado de Pernambuco. A cidade de Petrolândia está de luto porque foram 7 vítimas fatais. Além dos 2 motoristas, tanto do caminhão quanto da van, mais 6 passageiros da van acabaram morrendo no local. Outras 4 pessoas foram resgatadas e aí uma pessoa estava nas ferragens quando o Corpo de Bombeiros chegou e fez o resgate dessa pessoa, que foi transferida para o hospital de Floresta, posteriormente para um hospital em Serra Talhada. As outras 3 vítimas, 2 mulheres e uma criança, foram resgatadas ainda por populares momentos depois do acidente. Segundo o Corpo de Bombeiros, a polícia que esteve no local, 6 pessoas estavam próximas da van e o motorista do caminhão foi encontrado carbonizado dentro da cabine do caminhão. Lamentavelmente, é uma situação que chama a atenção, porque essas pessoas passam por essa situação, ter que se deslocar das suas cidades. Muita gente sai do interior do estado para outras cidades polo, como é o caso de Caruaru, Arco Verde, até mesmo a capital pernambucana, para fazer esse tipo de tratamento fora do domicílio. E nesse caso, infelizmente, perderam a vida. A gente tem informações ainda atualizadas sobre os corpos que foram encaminhados para o IML de Petrolina, ainda no sertão do estado, e a gente segue acompanhando essa situação. Lembrando que o motorista da van, conhecido como Cal, ele fazia o transporte, ele era motorista da ambulância da cidade de Petrolândia e aceitou fazer um serviço extra exatamente nessa viagem, transportando as pessoas de Petrolândia para Arco Verde. Não era o trabalho dele, ele aceitou fazer, era a folga dele, ele aceitou fazer esse trabalho. A gente acompanha também que as vítimas que foram socorridas não tiveram os estados de saúde divulgados ainda pelas unidades de saúde, a gente segue acompanhando, mas nós tivemos o pronunciamento de algumas pessoas, ao longo do dia, amigos do motorista se pronunciaram, lamentando o ocorrido, já que eles passam por isso diariamente, tem que transitar pelas rodovias do estado de madrugada, saindo muito cedo de casa para poder transportar esses passageiros. E aí o prefeito do município de Petrolândia trouxe informações de que o município está prontificado em atender as vítimas, as famílias das vítimas, para tratar sobre os velórios. A gente tem informações também, a governadora Raquel Lira, através de nota, trouxe também os seus sentimentos, mas também se colocou o Estado à disposição do município de Petrolândia e a gente segue acompanhando. A gente tem informações sobre um dos velórios, de Dona Hilda e Maria Luísa, avó e neta, que acabaram falecendo. O velório será no ginásio em Petrolândia e acontece o sepultamento às 4 horas da tarde, também no município de Petrolândia. A identificação das vítimas até o momento é de Ricardo Eduardo de Souza, de 56 anos, o motorista da van, Hilda Maria de Lima, de 67 anos, a avó de Maria Luísa, Maria Luísa, de 15 anos, é a neta, que estão sendo veladas no ginásio municipal, Josefa Ferreira da Silva, com idade não informada, Luzilene Maria Silva Mira, com idade não informada, Francisca Maria da Silva Cruz, com idade não informada, e o motorista do caminhão, que foi encontrado carbonizado dentro da cabine do veículo, não teve a identificação. A gente segue acompanhando qualquer novidade sobre velório, sobre sepultamento. A gente volta aqui trazendo mais informações. Ok, Gessé, muito obrigado e vamos seguindo com o seu AB1, não é?
Agora a gente fala sobre um anúncio feito pela Prefeitura de Caruaru sobre a situação dos motoristas de lotação da cidade. É que foi publicado no Diário Oficial o decreto que autoriza os loteiros a continuar prestando serviço no município por meio da modalidade de fretamento. A Aline Melo vem acompanhando essa situação desde o início e traz atualizações importantes para a gente agora, para a gente compreender melhor. Aline. É isso, Almir. Esse decreto ele foi elaborado pela Procuradoria-Geral do município. Nós estamos com esse decreto em mãos que, segundo a Prefeitura de Caruaru, é uma forma de solucionar o problema dos loteiros, que, como a gente acompanha, né, estão desde o início do mês sem trabalhar. O decreto diz o seguinte: este decreto disciplina a prestação dos serviços de fretes, carretos, transporte remunerado de pequenas cargas, mudanças e atividades correlatas realizadas por veículos automotores no município de Caruaru. No artigo 2º, diz que as disposições deste decreto aplicam-se aos veículos destinados ao transporte remunerado de cargas no âmbito municipal. E a gente tem a citação de alguns dos veículos que podem trabalhar, né? Como, por exemplo, caminhonetes, veículos utilitários, micro-ônibus, entre outros. A atividade possui natureza privada e será exercida mediante observância da legislação federal de trânsito, da legislação municipal e das normas expedidas pela Autarquia de Mobilidade de Caruaru. Ou seja, teremos fiscalização desse tipo de transporte. No capítulo 2º, temos detalhes sobre a prestação do serviço. Os veículos poderão realizar, segundo o decreto, fretes, carretos, mudanças, transporte de pequenas cargas, transporte de equipamentos, móveis, mercadorias, materiais e bens em geral. Ou seja, não tem uma determinação muito clara sobre o tamanho, por exemplo, que é considerado, né, para ser mercadoria e para ser enviado nesse tipo de transporte também. É permitido o transporte do proprietário da carga, do contratante, de seus prepostos, empregados ou acompanhantes. Ou seja, além da mercadoria, também será possível que o dono da mercadoria e os acompanhantes do dono estejam no veículo. O decreto também não estabelece o limite de pessoas. Além disso, a gente também tem sobre as vedações. Motoristas estão proibidos de fazer, né? Estão proibidos de realizar transporte coletivo ou individual remunerado de passageiros, captar passageiros em vias públicas, formar pontos de estacionamento destinados à captação de passageiros, realizar itinerários próprios ou semelhantes aos do transporte coletivo urbano e também estão proibidos de disputar passageiros com os serviços públicos de transporte coletivo concedidos ou permitidos. Temos claramente, então, a proibição do transporte de pessoas. O decreto autoriza apenas o fretamento por parte desses loteiros. Nós estamos aqui, Almir, com o João Chaves, que é representante da categoria. A gente quer saber o seguinte, João, esse decreto atende à demanda de vocês? De fato, é uma solução para o problema que vocês estão enfrentando ou não? Boa tarde. Boa tarde. Esse decreto, na verdade, ele não está atendendo à nossa demanda. A demanda que é justamente o transporte de passageiros. Esse decreto, ele regulamenta o frete de cargas. Então, nós transportamos pessoas. Então, esse decreto não atende à categoria, até porque o decreto é claro, ele está regulamentando o frete de cargas. E outra, não é fretamento. Fretamento é diferente da questão de frete de cargas, que é o que o decreto traz. E a grande preocupação nossa também é no artigo 6º, onde ele veda totalmente o transporte, que a gente faça o transporte remunerado de passageiros. Ele veda também a questão de nós termos o ponto da lotação, que é onde o passageiro vai buscar a lotação para ir para o seu destino, como também veda totalmente a captação de passageiros no decorrer da sua linha, que é a linha da zona rural para a cidade de Caruaru. Então, esse decreto não atende, infelizmente, a categoria. Pensando na necessidade de vocês, o que seria ideal que acontecesse agora? Qual o desejo da categoria? Olha, o ideal para a categoria, porque nós já somos reconhecidos regularmente através do decreto 2025,
que regulamenta, é regulamentado. O que nós queremos é uma força mais jurídica, uma garantia jurídica. E essa garantia jurídica para a nossa categoria é justamente que o Executivo Municipal encaminhe a essa casa um projeto de lei que traga mais garantia jurídica e que seja discutido com o Poder Legislativo do município de Caruaru, com a sociedade, com os profissionais do transporte complementar, com as empresas de ônibus, com o comércio de Caruaru, que a gente chegue a um denominador comum e que definitivamente, através de uma lei, sim, aprovada a lei aqui, o prefeito sancionando, aí nós estamos acobertados e não vai ter mais esse problema. Até porque nós já existimos, nós fazemos o transporte é complementar. Complementar o que é que significa? Nós estamos complementando aquela linha que o transporte regular, que é os ônibus, não consegue atender. Nós estamos complementando. Existe esse transporte e só através de um projeto de lei encaminhado ao Executivo, à Câmara Municipal, que a gente pode realmente resolver a situação sendo discutido aqui no Poder Legislativo e sendo aprovado e sancionado pelo prefeito. João, muito obrigada pela sua participação. Hoje pela manhã nós estivemos na Prefeitura de Caruaru, conversamos com representantes da Autarquia de Mobilidade do município, porém a autarquia não quis se pronunciar, disse que não vai mais ceder entrevistas sobre esse assunto. Nós estamos aqui em frente à Câmara Municipal para conversar com o presidente da Câmara, Bruno Lambreta, que está aqui com a gente. A gente acompanhou aqui no AB1 que semanas atrás aconteceu uma sessão extraordinária aqui na Câmara discutindo um requerimento, uma sugestão de anteprojeto para que a situação dos loteiros fosse regularizada. Queremos saber, Bruno, o que aconteceu com esse requerimento, como é que está a tramitação, em que pé estamos? Boa tarde para você, obrigada pela participação. Boa tarde, Aline, boa tarde, Almir, boa tarde a todos que nos assistem pelo AB1, uma satisfação conversar com vocês. Nós tivemos recentemente uma sessão extraordinária, onde a Câmara debateu um requerimento, que o requerimento ele solicitava que o Poder Executivo enviasse uma lei para discutir novamente uma regulamentação para o transporte alternativo na cidade. A resposta desse requerimento já foi feita por parte da Executiva, inclusive ela está disponível para que toda a sociedade possa acompanhar através do sistema SAPL da Câmara. E na resposta, o Poder Executivo responde que diante das circunstâncias, não só da decisão judicial, dentro de um contrato assinado e todo o trâmite que já existe da legislação vigente, não seria possível enviar uma lei. Então, o que prevalece nesse momento, até hoje, com relação ao transporte alternativo na cidade, é o decreto 055 de 2025, que ele autoriza o transporte alternativo na cidade a circular onde o serviço de transporte público por ônibus não aconteça. Então, é essa a legislação que tem em vigor hoje com relação ao transporte alternativo. A Câmara de Vereadores enxerga que, de fato, o decreto soluciona o problema dos loteiros? Esse decreto, esse atual... O de ontem? O de ontem, ele trata especificamente sobre o fretamento, né? Ele disciplina o fretamento na cidade, diferentemente do que já é o de 2025, o 55, que de fato ele trata sobre o transporte de passageiros. Esse, ele dá um regramento, regulamentando o transporte de frete, né? Com tudo que você já narrou muito bem, o decreto aqui para que as pessoas possam ver, eu acho que são situações distintas. Esse decreto de ontem, ele trata especificamente do fretamento. Bruno, muito obrigada pela sua participação. Almir, a gente vai continuar acompanhando a situação dos loteiros. Qualquer novidade a gente traz aqui na programação da TV Asa Branca. Almir. Aline, muito obrigado pelas informações ao vivo aqui em Caruaru, ao vivo aqui no AB1. A gente sabe, é uma situação complexa, não é? São documentos, são leis, decretos, enfim. Não é fácil a gente compreender isso no dia a dia. A gente sabe, você que acompanha o AB1 agora também sente essa dificuldade. Por isso que o nosso jornalismo tem essa missão. A gente vai seguir acompanhando todo esse debate em torno desse tema também, trazendo todos os esclarecimentos aqui no AB1. E olha essa notícia agora, hein? A Adagro confirmou um caso de raiva em um cavalo no município de Bezerros, pessoal. Com isso, está determinada a vacinação obrigatória dos rebanhos em áreas consideradas de risco em 6 municípios da região, inclusive aqui em Caruaru. Franklin, Portugal, está chegando com todas as informações agora. Franklin, boa tarde para você.
Muito boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham. Olha só, pegando esses 6 municípios, além de Bezerros, tem Camusim de São Félix, Caruaru, Cumaru, Riacho das Almas e Sairá. Então, esta é a área que está sendo monitorada. Eu vou começar com Francisco Feliciano, médico veterinário e também coordenador do curso de Medicina Veterinária da Unifavip Weiden. Muito boa tarde, Francisco. Como é, então, que age esse vírus aí também afetando esses animais? Boa tarde. Bem, esse vírus ele precisa estar presente aí nos morcegos, é o grande principal que a gente encontra na área rural, e esses morcegos atacarem esses animais, que foi justamente o que a gente encontrou nesse ataque do equino. A partir do contato da saliva do morcego com esses animais, ele desenvolve a doença. O que é que pode ser mais efetivo em termos de vacinação? A periodicidade, né? A periodicidade da vacinação, principalmente nessas áreas mais endêmicas, é que a gente faça minimamente uma vez ao ano. A vacina ela é bem segura, protege bem esses animais se a gente tiver essa periodicidade anual. De que maneira acaba afetando também os seres humanos? Como é que funciona esta transmissão? A transmissão para o ser humano, ela se dá a partir do momento que o ser humano entra em contato com a saliva do animal. Então ele consegue se infectar a partir do contato da saliva. É um pouco mais difícil o contato direto com os herbívoros, como o caso dos bovinos e dos equinos, por conta da penetração que precisa ter uma mínima lesão, mas ela pode existir a contaminação. Já diferente dos cães, que aí você tem uma agressão, penetração na pele e a infecção ela é bem mais drástica. Então com o ser humano só a saliva diretamente na pele não tem a transmissão assim? Se não tiver uma lesão, não. Precisa ter a lesão. Precisa ter uma lesão, o que é uma coisa relativamente comum de a gente ter na mão, Qualquer lesão mínima já pode ser uma solução de continuidade para esse vírus. O que é que se verifica de sintomas nos animais, os animais que têm esse vírus? No caso dos equinos e dos bovinos, os herbívoros, ele tem uma condição distinta. Ela é o que a gente chama de raiva paralítica. Diferente dos cães, que o animal apresenta uma agressividade, os equinos e os bovinos eles têm uma paralisia. O que detecta mais salivação mais excessiva e o animal fica prostrado, deitado. Ocorrendo o início dos sintomas, normalmente 5, 7 dias o animal já vem a óbito. Muito obrigado pela participação. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Franklin Portugal para o AB1. Agora, meio-dia, 8 minutos, a gente abre espaço para divulgar um caso de pessoa desaparecida. Aldair José da Silva, de 40 anos, mora no sítio Tambor, em Riacho das Almas. Está aí essa imagem dele. Ele está desaparecido desde o dia 4 de junho, pessoal. A família busca informações sobre o paradeiro de Aldair. Se você tiver alguma informação, entre em contato pelo número 819-7100-7220. Agora a gente vai para o intervalo e daqui a pouquinho você vai ver a movimentação em Triunfo, no Sertão, hein? Nessa época do ano, eventos culturais são realizados em meio ao charme dessa bela cidade aqui do estado. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho. Meio-dia, 9 minutos agora. Tá certo. Tá certo. O seu AB1 está de volta, meio-dia, 11 minutos, e agora a gente traz informações sobre o pagamento do IPVA. É aquele compromisso para quem tem um veículo, tem o calendário, tem o pagamento para fazer. Franklin, em Portugal, está voltando ao vivo para falar sobre esse assunto agora. Não é isso, Franklin? É isso mesmo, Almir, com mais esse assunto aqui no AB1, mais essa responsabilidade que os condutores têm aí durante o ano. Vou começar com o Ivanildo Pereira, agora que é coordenador de operações do Detran. Muito boa tarde, Ivanildo. A gente se encontra nesse momento naquele prazo estendido, não dentro do prazo normal de pagamento, é isso? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Franklin, Almir, a todos que assistem ao ABTV. O licenciamento de Pernambuco ele começa em fevereiro, o seu pagamento, e ele é parcelado em até 10 vezes, que a Secretaria da Fazenda permite isso. E o Detran tem um calendário estabelecido de porte desse documento. Então é importante as pessoas estarem atentas para a emissão desse documento, para que possa circular tranquilamente sem nenhum problema. Quem opta pelo parcelamento pode já ter na mão a emissão desse documento?
Quem faz o pagamento de cota única, esse documento é emitido logo em seguida. E quem opta por parcelar, Franklin, esse documento, mesmo, por exemplo, restando 2 ou 3 parcelas, quando chega no limite daquele calendário, ele já está apto a emitir. Então, por exemplo, uma pessoa pode ter parcelado em 10 vezes, mas na 8ª parcela vence o calendário dele. Então, o sistema libera a emissão e ele fica podendo parcelar as outras 2, como está previsto no calendário. Esse parcelamento prevê que a pessoa tenha o ano inteiro, por exemplo, de parcelamento para poder quitar? Sim. O licenciamento 2026, ele pode ser parcelado em até 10 vezes. Mas aí a gente já deixa a atenção para os veículos com a placa terminada 1 e 2, que eles têm até o mês de agosto para emitir esse documento. E a gente deixa bem claro para as pessoas em um alerta, porque muitas vezes as pessoas pensam que o pagamento já consiste na liberação do veículo. Não, a pessoa precisa emitir o documento, que hoje você nem precisa ir no Detran, você pode fazer através do CNH Brasil, do aplicativo do governo federal. Então, mas é atento, se aquele documento não tiver emitido no sistema, no aplicativo, se dirija ao Detran para saber se não houve alguma situação de impedimento, de restrição ou algum débito, por acaso, que a pessoa tenha desconhecimento. Então é importante ficar atento à emissão desse documento, obedecer o calendário. Se não tiver disponível no aplicativo, vá a qualquer posto Detran, Shopping Caruaru, Shopping Difusora ou na Quarta Ciretran. Muito obrigado pela participação aqui no AB1. Almir? Franklin, valeu, hein? Muito obrigado pelas informações de hoje. Bom trabalho para você. Agora a gente muda de assunto e vai falar sobre o Festival de Inverno de Garanhuns, hein? Evento que está chegando ao último fim de semana. Mas claro, ainda dá tempo curtir os shows na Praça Mestre Dominguinhos e nos outros palcos também, além dos espaços dedicados à cultura popular. Vamos conferir? As tardes no Largo da Colunata ganham um ritmo diferente durante o festival. Por aqui, a riqueza da cultura popular nordestina pede passagem no meio do dia e transforma o centro da cidade num verdadeiro caldeirão cultural. Eu acho que a gente tem que valorizar as coisas da terra da gente, mesmo ela vindo de fora. Foi um oferecimento da prefeitura. São crianças lindas, maravilhosas apresentando o show. Então a gente tem que dar essa presença. Porque eu tô achando muito triste ter tanto pouca gente. As coisas tão lindas da cidade. Pelo menos 4 atrações sobem ao palco por dia. Uma delas é o Pastoril Vovó Alzira, lá do Recife. Esse folguedo tradicional de Natal que ganha as ruas no inverno, com a disputa alegre entre os cordões azuis e encarnados. As cantigas das netas e avós mostram bem como a transmissão desses saberes começa cedo. Para você, o que é que significa? Quando você chega no ensaio, como é que você se sente? Muita alegria. E nessa apresentação de hoje aqui em Garanhuns, sentiu o quê? Felicidade. E quando você se reúne com esse grupo aí, o que é que você mais gosta? Aconchego. E se no Pastoril o tom é de encanto, na quadrilha junina o chão treme. O ritmo forte da voz que puxa a dança se soma ao empenho dos brincantes, que entregam tudo em cada passo. É maravilhoso, pois aqui é uma vitrine onde vamos nos apresentarmos, mostrarmos um pouco da nossa cultura popular, sobre os cordéis e trazer isso para o público, tá? Vocês são de onde? Conta pra mim. Nós somos da cidade de Paranatama, aqui pertinho de Garanhuns, tá? Fica bem pertinho, somos de lá. E é sempre muito legal, muito divertido, sempre tem muita gente querendo ver, acha diferente, tem muita gente que não tem tanto contato com quadrilhas, igual a gente. Então quando eles veem a gente dançando, muita gente se reúne para ver, acha interessante, acha bonito. E essa diversidade que você viu agora continua no palco Cultura Popular até o encerramento do festival no domingo. Até lá, 12 atrações ainda sobem ao palco para agitar o público. Do Pastoril ao Maracatu, da sanfona à orquestra, o palco de cultura popular reafirma que a festa vai muito além do entretenimento. É a essência da cultura popular nordestina. Resistência, memória e celebração da nossa história. Ela respondeu, não posso. Desse jeito, mesmo assim, você leva muito troço. A estrada tá ruim. Ainda tem outro gancho. Não vou passar do seu rancho. É um prazer imenso
participar dessa cultura linda, que é aqui o Festival de Garanhuns. Então sempre faço um esforcinho e venho para prestigiar, que eu acho lindo. Quando tem oportunidade, vem para cá. Sempre quando tem oportunidade, estou aqui, prestigiando, com certeza. E no sertão, Triunfo é uma cidade que atrai muitos turistas nessa época mais fria também. Aí a nossa equipe foi até lá para mostrar a movimentação cultural que acontece no município. Sérgio e Renata viajaram com toda a família para curtir as férias escolares das crianças. Eles moram em João Pessoa e, para os dias de descanso, escolheram um destino que pudesse proporcionar um clima bem diferente do que estão acostumados. Bom, Triunfo é a família da minha avó e toda daqui, então a gente desde pequena sempre curtiu essa cidade linda e gostosa. Esse friozinho gostoso, que é tão diferente da nossa cidade, que somos de João Pessoa. Então é muito gostoso estar aqui nesse friozinho e reunido com a família, que é o que mais importa, né? E para a experiência ser completa, decidiram por um tipo de hospedagem diferente. Ao invés de hotel ou pousada, encontraram uma casa de aluguel por temporada. Uma forma de conseguir proporcionar também momentos de reunião familiar. Eu acho que é exatamente esse aconchego, sabe, da família, da gente estar todo mundo unido, que apesar de a gente estar numa casa, mas cada um fica privativo nos seus quartos, mas quando a gente quer estar reunido, está todo mundo ali naquele mesmo clima, naquele mesmo ambiente. Esse tipo de experiência está cada vez mais comum. Para quem trabalha com essa opção de hospedagem, a temporada de inverno é a mais movimentada. Nós estamos no tempo de alta temporada, então aproveitamos isso, né, oferecendo esse tipo de hospedagem, com a hospedagem alternativa para quem busca se reunir com a família, para quem quer assim algo mais privativo, algo mais aconchegante, dispomos dessas opções, né? Tanta procura é explicada pela magia que Triunfo oferece na estação do inverno. A cidade está localizada em pleno sertão pernambucano, mas por ficar a 1.200 metros acima do nível do mar, o clima aqui é muito diferente dos outros municípios com que faz divisa, como Serra Talhada, por exemplo. Além do clima, Triunfo ainda tem aquele charme de cidade serrana. Inúmeras ladeiras cortam a cidade, pavimentadas em maioria com paralelepípedo, que dão um ar histórico ao ambiente. O centrinho repleto de um casario centenário completa o cenário. E é justamente no centro da cidade onde os turistas e visitantes se reúnem para curtir as noites de frio. O local é recheado de bares e restaurantes aconchegantes, que oferecem incríveis experiências gastronômicas. A Rua Coberta, por exemplo, fica na Praça da Igreja Matriz Nossa Senhora das Dores. Aqui o termômetro marca 18 graus, mas os ventos intensos dão uma sensação térmica de temperaturas ainda mais baixas. Foi aqui que Bruna idealizou um ambiente intimista para quem quer degustar vinhos e uma gastronomia que aquece por dentro. Então, a gente já é empreendedor de outra rede e aí a gente viu a necessidade na cidade, em Triunfo, de ter esse público que a gente pudesse ofertar, na verdade, e tornar acessível o conhecimento sobre o vinho e sobre a gastronomia. Muito bem acolhido. É uma comida que agrada muito, que lembra as origens da comida caseira, comida da mãe, comida de casa e uma comida muito bem feita. E esse clima frio é um clima muito bom, muito agradável. Mas durante a temporada ainda tem programação também para quem quer se aquecer, mexendo bem o corpo. Uma das atrações da noite foi o cantor de pagode romântico Ferrugem. Até o próximo domingo ainda devem passar por aqui algumas orquestras, o grupo Maneva, o cantor Petrúcio Amorim e as bandas Garota Safada e Magníficos.
É uma cultura já da Festa dos Estudantes, né? A Festa dos Estudantes chega à sua 68ª edição e sempre foi conhecida também por ser um movimento de resistência cultural, onde a gente abre espaço para todas as culturas. Então a Festa dos Estudantes está numa parceria esse ano com o Festival Pernambuco Meu País, do governo de Pernambuco, e é um evento que teve início em 1942 e que de 1958 para cá ele vem acontecendo ininterruptamente, né? Então, o grandioso festival, conhecido por Festa dos Estudantes, atrai hoje pessoas de todo o estado. Se pensar que tudo começou bem pequeno, lá na década de 40. Um grupo de estudantes, terminando as férias de julho, eles tinham que voltar para Recife, porque não tinha faculdade aqui por perto, eles tinham que estudar em Recife. Era muito distante, para eles irem e voltar, passavam um semestre completo em Recife. Aí um deles teve a ideia, Manuel Andrade, disse, vamos nos reunir e fazer uma festa, nos despedindo das férias, e saiu uma despedida das férias. Aí se reuniram e eles deram primeiro o nome de Grupo NET, Núcleo Estudantil Triunfense. Isso no final de julho de 1942, são 84 anos da Festa dos Estudantes. Mais de 80 anos depois, a reunião estudantil ganhou outras proporções e se tornou o que é hoje. Uma festa que celebra a boa música, o clima frio e que continua a promover o encontro e reencontro de pessoas que buscam curtir o melhor da vida. Eu sempre venho, é muito massa a sensação de vir pra cá. A festa nota 10, aí a gente tem que vir curtir um pouco também. Muito bem, muito bem. A seguir, a gente vai mostrar uma turma do Alto do Moura aqui em Caruaru que reúne duas paixões, hein? A arte do barro e essa aí, ó, a do karatê. É no AB Esporte. A gente volta já, meio-dia, 24 minutos agora. E o seu AB1 está de volta, ó, e já vai direto para o AB Esporte dessa sexta-feira. E tem um projeto que junta duas paixões de alguns moradores do Alto do Moura, o artesanato e o karatê. Herbert Ramos está ao vivo para falar sobre essa história agora. Né, Herbert? Boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde para todo mundo que está ligado no nosso AB1. Esses dois amores, artesanato e karatê, estão ligados através de uma iniciativa que valoriza inclusão, estudos e um futuro de qualidade para os nossos jovens. Confira na reportagem de Joel Almeida. Karatê em português significa mãos vazias. Uma explicação para as técnicas de usar o próprio corpo como uma defesa. Talvez por isso ele combine tanto com esse lugar. Estamos no Alto do Moura, em Caruaru. Aqui os atletas sempre estão com as mãos ocupadas com o artesanato, mas no pensamento, duas paixões. Raíssa aprendeu cedo a fazer artesanato e também a lutar. E como cada artista faz o que mais gosta, deu a vida ao barro da maneira que mais toca o coração. Eu via a peça que meu professor tinha na academia, que é a peça que fica na blusa da gente, que o irmão dele tinha feito. Aí ele quebrou, sem querer, algum dia quebrou, e aí eu decidi fazer uma de presente para ele. Eu me inspirei no Portal do Alto do Moura, né, que é onde a gente mora, e fiquei inspirada assim por causa do karatê. Ela faz parte do projeto social Bonecos de Barro, idealizado pelo professor Carlos Gonzalez. Agora o objetivo é oferecer o karatê e afastar a criminalidade. Quando eu iniciei o projeto, há mais de 10 anos, só poderia participar do projeto quem estivesse estudando. O principal é o fator educacional. Não se envolver em brigas na rua, obedecer os pais, tirar notas boas na escola, que é o principal. Eu acho que o importante é o esporte e a educação andar sempre de mãos dadas. Aqui não há distinção, nem de idade, nem de gênero. E quem chega é sempre bem-vindo. A única regra é que os estudantes não faltem às aulas na escola. Por isso, os treinos sempre são realizados assim, à noite, às 7 horas, nas quintas e sextas-feiras e nos sábados pela manhã. Na verdade, todo caminho não é fácil, né? Mas com nosso esforço, nossa dedicação, deixa mais tranquila a caminhada. E tu acha que o karatê faz isso? Ele deixa a pessoa mais dedicada? Deixa.
karatê me transformou em outra pessoa. Em maioria, os kimonos são fruto de doação e também do Bolsa Atleta, que concede incentivo financeiro para que atletas continuem treinando e competindo. Uma delas é a karateca Maria Eduarda. Aos 21 anos, é faixa preta e campeã mundial em 2 competições. Assim, a gente vê lá atrás quem a gente era, o que a gente passou, e a gente está podendo estar hoje em dia, assim, conhecendo vários estados, fazendo novas amizades, consegui 2 medalhas. No tempo eu estava competindo na Sub-21 e na Sênior. Aí na Sub-21 eu fui campeã no comitê e na Sênior eu fiquei em 2º lugar. Aqui o karatê é inspiração para a profissionalização. O esporte é importante, principalmente nesse mundo que nós temos agora, que o povo só quer saber de estar na vida errada, e eu decidi isso para tirar o povo da vida e decidi entrar no esporte. E assim o Alto do Moura mostra que a terra daqui é boa para fazer crescer também os sonhos. Tipo, todo karateca assim, a meta é chegar na faixa preta, né? Mas tipo, o meu sonho maior é tipo, entrar na seleção brasileira de karatê. Quer competir representando o Brasil? É, isso. E a gente vai ficar na torcida por essa turma e esse projeto, ó, tá de parabéns pela iniciativa. E turma, esporte e estudos sempre andam juntos. Para conferir mais detalhes e outros projetos como esse, basta acessar o nosso portal GE Caruaru e Região. Fica o convite para todo mundo ficar bem informado por lá também. Almir, vou ficando por aqui. Até a próxima, amigo. Muito bem, falou o estudioso Herbert Ramos. É isso aí, Herbert, é esse o recado mesmo. Valeu, grande abraço para você e um ótimo fim de semana. O intervalo está chegando, pessoal. Na volta, tem mais uma reportagem do quadro Apareci na Asa Branca. Aí a gente vai relembrar uma suposta aparição da imagem de Nossa Senhora aqui em Caruaru, hein? E ainda, sexta-feira é dia de som e sotaque. Vamos hoje com o grupo Pra Mexer. Eu quero ser teu namorado, teu lindos olhos, nesse teu corpo bronzeado. Uau! Menina, esse teu jeito sensual. Você acha? Mas seu cabelo é o quê? É um desastre universal. 12h31. A gente volta já.